Vamos lá, finalizar agora, né, com esse restinho aqui que nós temos ainda nessas 4 lâminas para a gente finalizar o estudo aqui do terceiro período de Física, primeiro ano. Aqui ainda tem ainda uma informação, né, sobre a questão lá da última atividade, da primeira atividade lá da letra E. Observe que o gráfico é retilíneo, pois a função é S igual a 4 mais 12t do primeiro grau em relação a t, isso a gente comentou lá. As posições crescem algebricamente, né? Elas vão crescendo algebricamente no decorrer do tempo, isto é, a bicicleta se movimenta no sentido positivo da trajetória, velocidade maior que zero, tá? Então, vai crescendo aqui algebricamente. A ordenada em que a reta corta o eixo S, representa o valor de S0, ou seja, da posição inicial, tá? Então, aqui um resumão aí sobre o gráfico lá do primeiro exemplo, tá? Vamos para o segundo exemplo resolvido. Os gráficos a seguir mostram a posição em função do tempo de 2 ciclistas, A e B, em movimento sobre uma trajetória, tá? Então, aqui já é outra situação. Aqui nós temos, olha, o gráfico do ciclista A e o gráfico do ciclista B. Aqui, o ciclista A, ele está no sentido positivo ou negativo? O que vocês acham? E o ciclista B? Ele está no sentido positivo ou negativo? Vamos às questões, depois a gente dá uma volta aqui novamente, tá bem? A gente retorna lá. Letra A. Qual a posição inicial dos ciclistas A e B? Ora, o ciclista A, ele saiu daqui, ó. A posição inicial dele é 30 quilômetros, não é isso? E aí a gente vai representar aqui, olha, a posição inicial é o valor da posição correspondente ao instante de tempo igual a zero. Isto é, posição inicial de A é igual a 30 quilômetros, está aqui. E a posição inicial de B é igual a 80 quilômetros, né? Ele sai aqui de 80 e vem decrescendo, tá? Letra B. Qual a velocidade de cada um deles? Nós vamos ver na próxima lâmina. Em que posição estarão os ciclistas A e B no instante 10 horas? Construa num mesmo sistema cartesiano os gráficos das velocidades de A e B em função do tempo. Isso é moleza. Vamos lá. Olá. Vamos dar continuidade aqui, né? Aqui na letra B diz assim, obtendo valores correspondentes à variação do espaço e variação do tempo, nós temos o seguinte, né? Então, aqui nós temos o gráfico, observem que os valores que estão relacionados em quilômetro é até 105 quilômetros e a tempo é até 3 horas, tá? Então, nós vamos estar trabalhando essa variação do espaço. Sempre a gente trabalha espaço final menos o espaço inicial. Então, se começou aqui, ó, né, vai ser este espaço final menos este aqui. Então, aqui quem é? 105 menos 30, que dá 75. O tempo, a variação do tempo também é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, igual a 3 horas. 3 menos 0, 3. Vamos calcular a velocidade aqui de A. Velocidade média de A é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, deu 75 dividido por 3, que dá exatamente 25 km por hora, tá? 25 km por hora positivo por causa do sentido da trajetória que está positivo. Vamos ao segundo aqui, né? O ciclista B. Também considerando que sempre a gente trabalha o espaço final menos o espaço inicial, por isso ficou 20 menos 80. O espaço final, né? Porque ele saiu daqui de 80 e veio nesse sentido aqui. Então, fica 20 menos 60, que é igual a 60 negativos quilômetro, tá? Então, nós temos 60 quilômetros negativo. Negativo porque está no sentido negativo aqui do percurso, tá? A variação do tempo também, né? Tempo final menos tempo inicial, 4 menos 0, 4 horas. Nesse caso aí.
A velocidade média de B é igual à divisão da variação do espaço pela variação do tempo. A variação do espaço deu 60 negativos e a variação do tempo 4. 60 dividido para 4, menos dividido para mais dá menos, 60 por 4, 15, né, quilômetros por hora. Então, nós temos essa velocidade média aqui do ciclista B, tá? 15 quilômetros negativos por hora. Letra C. Se o gráfico da função horária das posições é uma reta, os de A e B são uniformes. Logo, nós temos que o espaço A é igual ao espaço inicial de A mais velocidade de A vezes T. Então, o espaço de A, posição de A, é igual a 30 mais 25T. Tá? Então, essa aqui é a função horária do gráfico A. Tá? O gráfico B tem, olha, o espaço de B é igual ao espaço inicial de B mais velocidade de B vezes T. Então, o espaço de B é igual a 80 menos 15T. Tá? Essa é a função horária de B. Sendo T 10 horas, obtemos, olha, no caso, qual o espaço de A, né, em 10 horas. Então, nós vamos trabalhar aqui a função horária correspondente ao gráfico de A. Então, nós temos aqui 30 mais 25 vezes 10, 30 mais 25 vezes 10, 250. Então, o espaço de A em 10 horas será 280 quilômetros. Já o espaço de B seria 80 menos 15 vezes 10, 80 menos 15 vezes 10, 150. Então, daria o espaço de B aqui em 10 horas de 70 quilômetros, 70 negativo, tá? Letra D. As velocidades de A e B são constantes, pois os movimentos de A e B são uniformes. Logo, nós podemos representar em um único sistema de eixo cartesiano, que é o que está pedindo aí na questão, né? Os dois gráficos. Ó. A velocidade de A e de B são constantes, né? Já que esses movimentos são uniformes, então a gente vai representar aqui, ó, a velocidade do ciclista A. O gráfico, né, dessas velocidades é esta aqui, 25 km por hora, tá? Sentido positivo, porque a velocidade é maior que zero, aqui, ó. E a velocidade do ciclista B é 15 km por hora, só que negativo. Então, aqui abaixo do eixo das abscissas, né? Que corresponde ao tempo zero aqui, no caso, nesse sentido aqui de velocidade. Tá bom? Eu espero que tenha ficado entendido e que vocês consigam fazer as atividades, tá? Vamos lá para a próxima lâmina. Pronto, chegamos na penúltima lâmina, né? Que é aqui a questão das atividades já. Atividade avaliativa do terceiro período equivale a 2,5 pontos. Vocês sabem que levando a sério as atividades, fazendo tudo direitinho, não rasurando, não respondendo a lápis e tendo estudado um pouquinho para entender e responder de forma correta, você consegue assegurar a pontuação e a frequência do período, referente ao período, tá? Então, nós temos aqui a primeira questão, onde vocês vão observar essa figura aqui, né? Essa figura aqui, no total. Vão ler as afirmações e depois vocês vão assinalar uma afirmação correspondente às corretas, tá? Então, vou marcar aqui na letra aqui apenas uma alternativa, tá? Nessas aqui vocês podem marcar mais de uma se vocês encontrarem e tiverem certeza que tem mais de uma afirmativa correta, enfim. Mas é critério de vocês, tá? Se eu falar mais um pouquinho, eu acabo dando a resposta. Não esqueçam de preencher aqui, tá? O nome de vocês, o nome do professor ou da professora, o seu nome, tá? Completo aqui, né? A série é primeiro ano, mas a turma varia, né? Tem primeiro A, B, C, D, enfim, tem até o I, se eu não me engano. Então, varia muito as turmas, até é importante você preencher. Essa data aqui, né? Que seria
aqui para vocês entregarem, ela foi mudada, a gente falou já através dos grupos e informou vocês que devido ao aumento na contaminação por Covid aqui no município de Anajás, também o aumento o número de óbitos, a gente, em consenso, decidiu que vai ser a entrega tudo no dia 5 de maio, tá? Então, vão fazendo as atividades, vão guardando direitinho. No dia 5 de maio, levem só as atividades, tá? Não vão levar a apostila inteira, que vai dar trabalho, vai demorar o trabalho. E a gente tem que fazer isso de uma forma rápida e segura, tá bom? Vamos lá para a última lâmina. Na segunda questão, está pedindo o seguinte, ó. As figuras representam as posições de dois corpos A e B em função do tempo, tá? Aí nós temos aí dois gráficos, né? Todos eles estamos trabalhando a questão do tempo, né? Da velocidade em função do tempo. Então, observem aqui, ó. O corpo A, né? Ele sai aqui de 40 e vai crescendo aqui no sentido do tempo. Já o corpo B, ele sai de 50 e vai decrescendo, né? Aí você vai responder a esta pergunta aqui, ó. O movimento desses corpos é uniforme? Você vai responder sim ou não. Por quê? Aí você vai justificar, né? Se sim, porque, papapá, se não, também vai justificar, tá? Aí você volta porque o estudo todinho dessa apostila foi movimento uniforme, né? O que é que o movimento tem que ter para que seja uniforme? Como é o gráfico de um movimento uniforme? Enfim, aí você vai responder. A terceira questão, a letra A, né? Tem a letra B, ó. Qual a função horária das posições de cada um desses corpos? Aí você volta naquela questão, lá na última questão resolvida, e vê como foi feito, aí você vai fazer e responder essa aí, tá? Lembrem-se das fórmulas lá, né? Para determinar a função horária das posições de cada um desses corpos, você precisa calcular a velocidade e saber da posição inicial, tá? Mas tem que saber da velocidade. Então, você vai trabalhar a questão aqui da velocidade, tá? Pegar a velocidade inicial, a velocidade final menos a velocidade inicial, fazer aquele cálculo que nós fizemos lá, tá? Aqui também, para poder responder a letra B. Terceira questão, a tabela mostra as posições ocupadas por um corpo em movimento sobre uma trajetória retilínea em relação ao tempo. Construa o gráfico da posição do tempo. Então, aqui nós temos, olha, os valores de tempo e aqui nós temos os valores de espaço, tá? Nós colocamos aqui o papel quadriculado para facilitar você desenhar esse gráfico. Eu aconselho a desenhar inicialmente de lápis, tá? Porque você pode ali, sem a régua, fazer um gráfico torto e depois você cobre o legalzinho aí com caneta, tá? Então, você vai relacionar nesse gráfico a esses valores aqui, tá? É só olhar num gráfico que a gente trabalhou anteriormente, onde a gente atribuiu de 0 a 5 lá para o tempo, e aí você observa e segue por ele que vai dar certo, tá bom? Letra B, o movimento desse corpo é uniforme? Justifique. Aí vai depender do gráfico aqui, você vai dizer se o movimento é uniforme ou não. Letra C, construa o gráfico da velocidade em função do tempo. Tá? E você vai construir aqui o gráfico, já vai ter descoberto aqui, não, é aqui, né? Vai descobrir qual é a velocidade aqui em função do tempo, né? E vai aqui montar o gráfico, tá? Em função do tempo. Utilizando as informações aqui, se o gráfico ele é no sentido positivo ou negativo, você vai montar aqui o gráfico em função do tempo. Letra E, ache a posição do tempo no instante 5 segundos. Aí você vai pegar a função horária daqui, né? Que você vai criar. E vai substituir o T por 5 segundos. Fazer os cálculos e achar esse resultado. Tudo relativo a esta questão aqui, tá? Letra D, admitindo que o corpo se movimente sempre dessa maneira, qual o instante em que passa pela posição
espaço igual a 9 metros, tá? Então, você vai usar a mesma função horária, só que vai substituir agora o S, não o T. E aí, vai descobrir qual é o instante em que esse corpo se movimenta na posição 9 metros, tá bom? Então, boa sorte para vocês. Essa é a apostila do terceiro período com essas atividades. Eu espero que vocês consigam fazer e que esses vídeos tenham ajudado vocês a entender alguma coisa, né? Caso vocês ainda tenham dúvida, podem ir lá no grupo do WhatsApp das turmas, perguntar, ou no PV do professor, que aí a gente vai orientando vocês na medida do possível e sanando essas dúvidas aí, tá bom? Bons estudos, sucesso, até o próximo.